Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Bom, fim de semana tá aí, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essa série que eu tô muito feliz de ver o resultado dessa playlist, né, Curando-se com Netflix, ou Cure-se com Netflix. Eu nunca sei o nome que eu dou para as próprias playlists, mas tudo bem. Mas tá sendo bem bacana de ver os comentários, muitas pessoas assim falando que começaram a assistir as séries e que ajudou bastante. Então eu tô super feliz, obrigada pelo carinho de vocês. Deixem aí sugestões. Esses dias eu fiz uma live sobre ancestralidade, comentei um pouquinho sobre Uma Nova Mulher, né? Foi muito bacana realmente aquela série. Vou ver se eu faço depois dessa série sobre The OA um vídeo falando sobre Uma Nova Mulher. Enfim, tem muitas séries muito boas e eu espero que realmente contribua aí, né, essa energia aqui de cura da geometria sagrada, a energia do discernimento, que é justamente para a gente passar a enxergar, né, as coisas, ter esse discernimento até no momento da nossa diversão, né? Então a gente tá ali naquele momento relax assistindo Netflix e aí a gente tem um olhar diferente sobre todas aquelas informações que estão sendo passadas ali, só que de uma forma leve, de uma forma gostosa, junto com a família, junto com o mozão, ou naquele seu momento ali com você mesmo, né? Aquele momento muito necessário de estarmos nos divertindo ali com nós mesmos. Então esse momento Netflix, ou seja qual for, né, qualquer outra série, qualquer outro filme, é muito importante aí para esse até essa nossa desenvolver, né, essa capacidade de nos divertirmos sozinhos, de estarmos bem na nossa própria companhia. Então acho que tudo isso ajuda, né? Vamos hoje aqui falar sobre as simbologias. Tem muitas simbologias espirituais nessa série, e eu vou começar logo de cara com uma que acho que me chamou mais atenção, que foi aquele polvo, né? Então, para quem já assistiu aí, deve saber do que eu tô falando. Para quem não assistiu ainda, vocês vão ver. Tem um momento na segunda parte, na segunda temporada, que a Nina, que é a Way, mas numa de suas versões, digamos assim, ela se apresenta, né, para um público, e é muito bizarro, assim, porque é um polvo gigante. Ela senta na frente dele, ele agarra ela, assim, e ela vai fazendo previsões para o futuro. Enfim, é um negócio muito bizarro. É como se o polvo fala através dela. E ele sabe se ela tá mentindo ou não. Então é como se tivesse assim uma telepatia entre ela e o polvo. E na hora me chamou muita atenção assim, né, do porquê do polvo. Então tem duas explicações assim que me vieram. E uma foi imediatamente nesse download todo que eu fui recebendo enquanto eu assistia. E a outra, que parece que foi assim para fechar, eu ganhei este livro maravilhoso aqui, o guia, né, do Animal Spirit Guides, que são os nossos animais espirituais, né, como guia. E tem aqui, ganhei esse mimo, muito obrigada, da Cindy, que é seguidora, que acompanha aqui, que é cliente, que já fez jornadas de cura. Enfim, muito obrigada por esse presente lindo. E aí, claro que quando eu recebi, eu fui olhar o significado do polvo, porque foi algo assim que ficou na minha cabeça muito marcado. Quando eu fiz curso de nutrição antroposófica, assim, os frutos do mar, no geral, né, os peixes, eles têm sistemas nervosos, de todo o reino animal, são sistemas nervosos assim mais simples, né? Então eles são o mais assim sem consciência, digamos assim. Então eles são extremamente como se fosse assim os mais instintivos do reino animal. Peixes, crustáceos, tudo que é do mar e da água doce.
E a gente aprende sobre isso porque daí a gente aprende sobre a energia e a evolução das espécies e por isso quais são melhores ou não para a gente se alimentar, inclusive usando como ferramentas de cura e o que evitar e por que evitar. Então, isso me chamou muita atenção em relação... Porque assim, é como se fosse um animal ali que ele não tem uma resistência mental, não, ele é como se fosse assim uma ferramenta da espiritualidade realmente, e que a Nina também fosse, né? Então é como se assim, ele não tem voz, então é como se ele captasse algo, passasse para ela e ela passasse para o público. Então isso assim para mim foi e ao mesmo tempo é um animal, ainda mais aquele tamanho, né? Mas assim, o polvo, apesar do pequeno tamanho dele, ele pode fazer aí estragos, né? Com todos aqueles tentáculos e tal. É um animal bem interessante. Mas o que veio assim pra mim é essa questão do... primeiro, de estar ligado com a água, que é a próxima coisa que eu vou falar aqui, da importância da água para a espiritualidade, né? Na condução de energia. E segundo, porque é um animal realmente assim, com praticamente nenhum raciocínio, né? Lógico que raciocínio realmente é só o ser humano, mas vocês entenderam, né? Aquela inteligência assim, quase que nenhuma, é 100% do instinto, e todos os crustáceos, peixes, são dessa forma. E aí, é o aparelho... neurológico, sistema nervoso menos desenvolvido do reino animal. O que facilita, digamos assim, a condução mais pura de mensagens da espiritualidade sem intervenção. E aí, para minha surpresa, quando eu fui olhar o significado do polvo e quando chamar por um guia animal polvo, um dos momentos principais de chamar é numa experiência de quase morte, que é todo o enredo da história, né? Todos os personagens principais estão conectados por esse ponto em comum, as experiências de quase morte, ou de praticamente morrer e voltar. Tanto a Oei, e aí tem o médico, que é o que... pesquisa sobre isso, né, para saber mais sobre essa outra dimensão que a pessoa tem contato. Então, me chamou muita atenção de justamente assim, o polvo é esta ponte, digamos assim, entre o plano espiritual e o plano material. É o animal, é o guia espiritual, é o animal, né, guia espiritual, mais conectado a essa experiência. Quando a gente começa a ver polvos em todo lugar, pode ser de qualquer forma, né? Desenho animado, enfim, né? Para quem tem aí realmente contato com o mar mais diretamente, quer dizer que nós estamos, né? Um dos significados que nós estamos prestes a começar a desenvolver a nossa clarividência, ou seja, ver, prever coisas do futuro ou ver mesmo espíritos, né? Através aí não só do terceiro olho, mas ver com clareza, né? Então, assim, me chamou muita atenção, foi meio que um complemento, e aí eu falei, nossa, eu preciso colocar isso no vídeo, porque eu achei muito interessante. Então, assim, realmente nada naquela série é por acaso, absolutamente nada, né? E aí, a questão da água, que eu já tinha comentado no outro vídeo que eu fiz, que eu falo sobre Stranger Things, lá já mostra, né, a personagem principal, a Eleven, que faz esse... toda vez que ela precisa se conectar com a outra dimensão, ela precisava de água com sal, né, para fazer essa condução, para se transportar, digamos assim, né? E nessa série também mostra a importância da água, sempre que a Oei, ela tem grandes insights, ela sempre está na banheira, e aí mostra o momento que ela faz uma cura da criança interior, inclusive multidimensional, que eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Para ela conseguir acessar as memórias, ela fica submersa na água, na banheira, né? E é nesse momento que ela consegue acessar. Então, a água que é usada, por exemplo, nos banhos de ervas,
a água fluidificada que tem nos centros espíritas, que tem em vários tipos de centros, a magnetização da água, que muitas pessoas, inclusive eu, usam como ferramentas de cura. Então a espiritualidade usa realmente a água como um grande condutor de energia, né? E nessa série também reforça essa importância. Então achei bem bacana. E uma outra simbologia que eu achei fantástica, assim, foi sobre a árvore da vida, né? Tem essa, eu comprei há pouco tempo, esse pingente aqui, que é a árvore da vida celta, né? Que o mesmo tamanho aqui do que, digamos assim, da copa da árvore é o tamanho da raiz, né? Ou seja, o mesmo lado, o mesmo tamanho, digamos assim, que está fora é o que está dentro, né? Ou seja, o nosso corpo e o nosso espírito, o que você vê e o que você não vê, né? Então a nossa vida e que ela tem uma continuidade, né? Sempre assim. Porque é aquela coisa, né? A árvore dá sementes, a semente cai, forma uma nova árvore e assim sucessivamente. E a casa, que é uma outra simbologia, que é o portal onde eles vão de uma dimensão para outra, isso mostra muito na segunda parte, né? Ela tem, assim, bem no centro, parece uma grande impressão digital. E parece que eles cortaram uma tora de árvore, assim, e eles montam, na verdade, né, esse desenho, digamos assim, dessa tora cortada no chão, assim, e eles formam um desenho que parece uma lâmina de um tronco de uma árvore e também parece uma grande impressão digital. E é bem essa coisa de que cada um de nós, assim como cada um tem uma impressão digital, cada um de nós temos a nossa própria história, nessa questão da individualidade da alma. E até tem tipo um quebra-cabeça, né, que tem no meio da casa. E eles falam, e assim, uma das coisas que está na sala do lado, assim, que ele encontra uma coisa escrita, que está escrito assim, é a nossa inabilidade de conceber as coisas, na inabilidade de conceber as coisas que nós ficamos para trás, que nós permanecemos para trás, né? Porque, e aí, na entrada, ele acha, né, ele tá escrito, acho que no elevador ou na portinha de entrada, alguma coisa assim, e aí quando ele entra na sala, tem esse quebra-cabeça que forma essa figura que parece um tronco de árvore ou uma impressão digital. Então, assim, e é bem essa coisa porque a gente não consegue ter essa visão do todo, né, do nosso plano espiritual e físico ao mesmo tempo, de que todos estamos conectados, enfim, porque nós não conseguimos estender a nossa visão e ter esse discernimento, que a gente acaba tendo muito mais dificuldades do que se a gente aceitasse simplesmente e entrasse nessa fluidez em relação ao quanto que o plano espiritual influencia na nossa vida física e vice-versa. Mas a gente tem muita resistência muitas vezes, e por conta dessa resistência, quanto mais a gente resiste a essa ideia da vida eterna, né, da espiritualidade como somos espíritos encarnados e não o contrário, sobre essa continuidade da vida, mais nós temos problemas nas nossas passagens aqui na Terra. Então eu achei muito bacana. Deixa eu ver o que mais. Inclusive o Chico Xavier fala, né, que não existe linha de chegada, a resposta está sempre na partida, né? Então, assim, não, por quê? Né? A alma é eterna, então não tem esse objetivo final. Cada vez que nós iniciamos uma nova encarnação, é uma nova oportunidade, né? Não tem como a gente saber o que vai ser
mas a gente pode fazer o melhor de cada uma delas, né? Então essa simbologia da árvore da vida, dessa frase que ele encontra lá, eu achei extremamente profunda, assim. Claro que eu achei depois que eu recebi todos esses downloads que eu tô passando aqui pra vocês, porque eu falei pra vocês que eu não ia ter discernimento pra ir assistindo e ir, assim, pensando em tudo isso, né? Foram os downloads, por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. E esta casa onde tá esse quebra-cabeça, né, em formato de impressão digital, enfim, é a casa que serve como portal entre as dimensões. Então, e eles passam um bom tempo procurando onde fica esse portal e tal. Inclusive, no baralho cigano, a imagem da casa significa, um dos significados dela é nós mesmos, né? Quem é a nossa casa? É esse corpo em que habitamos neste momento da nossa caminhada de alma. Então, assim, onde é a passagem para uma nova dimensão? Dentro de nós mesmos, né? Então, nós conseguimos fazer estas viagens quando nós estamos aí em contato com essa nossa casa, de forma harmoniosa e de forma realmente assim 100% focado em nós, no nosso templo, nas nossas lembranças, sejam elas dessa encarnação ou de outras até. Nós temos esta capacidade e fica assim no lugar bem escondido esse portal dentro da casa, né? E não é escondido, porque eu não vou dar esse spoiler tão grande assim, né? Mas, enfim, eles demoram muito para saber exatamente onde fica esse portal, que é bem essa nossa dificuldade. Por exemplo, nós levamos aí muitas vezes anos e muitas vezes não consegue, né? E muitas pessoas não conseguem a vida toda entrar em contato com esse eu superior, entrar em contato, por exemplo, fazer meditações em que a gente consiga, se necessário, é claro, resgatar lembranças de vidas passadas para algum processo de cura que seja necessário. Então, assim, onde é que está este grande portal, né, misterioso para eu adentrar outras dimensões? Na nossa casa, né? E a nossa casa é o quê? É aqui, né? É o nosso chakra cardíaco, a nossa... é este templo em que habitamos neste momento, né? Então não existe resposta fora. Nós somos a nossa casa. Inclusive, a carta da casa é o Rei de Copas, né? No baralho cigano, que é o rei, que é assim a energia maior do coração, do naipe de coração, né? Ou seja, quando nós estamos 100% em contato com o nosso coração, nós encontramos este grande portal, né, entre as dimensões, ou seja, para dentro dos nossos registros akáshicos, para esse contato com os nossos mentores. A quinta dimensão, que a gente sempre fala, né, a forma mais fácil de se conectar a 5D, quer dizer, fácil e não é através da meditação. É onde nós fazemos os nossos, muitas vezes, transportes, não seria exatamente... me fugiu a palavra agora, mas assim, quando nós fazemos temos esses sonhos lúcidos, acordados, que nós saímos, né, com lucidez, o nosso espírito se desprende do nosso corpo e nós fazemos passeios, digamos assim, em outras dimensões de forma lúcida. Então, esse é o portal, mas para isso a gente tem que aprender a se conectar realmente com o nosso eu superior e com a quinta dimensão através dos nossos mentores, né? Então, essa é a simbologia da casa. E por que o portal intradimensional ou interdimensional fica numa casa, né? É representado pela casa. E uma das maiores simbologias, para fechar, que não podia deixar de falar nisso, são aqueles 5 movimentos muito loucos para quem assistiu, né? Que, assim, quando começa com aquilo, eu não sei vocês, mas quando eu tava assistindo, eu falei, Jesus, foi quase um dos momentos que eu parei de assistir, que eu falei, tá acontecendo, né? Então, assim, pra mim, foi a parte mais interessante do download que eu recebi.
por que eu não ia nunca acertar essa se o meu mentor não tivesse soprado aqui? Os 5 elementos, os 5 movimentos são os 5 elementos, né? Então, fogo, terra, água, ar e o último. Que, nossa, a hora que veio essa informação eu fiz assim, principalmente por causa do último, que é o éter, né? O que é o elemento éter? É justamente esse elemento espiritual, é o que nós não conseguimos ver, né? E qual que é o 5º movimento? Como que termina o 5º movimento, né? Que é tipo, eles fazem mais ou menos assim, né? Que é o que? Como se fosse o despertar, né? Que é o fechar aqui, é o fechar dos olhos físicos, né? Para abertura do terceiro olho. Eu achei sensacional. Eu não sei vocês, mas eu não ia ter este discernimento para esses 5 movimentos. Então, assim, a importância, né? Tanto que, assim, a questão dos elementos, a espiritualidade, ela usa em muitas ferramentas, né? Então, sempre, tanto que no próprio, cada naipe do tarô, do baralho, enfim, significa um elemento. E aí o bacana é que eles colocam esse 5º elemento, que é o éter, que é a espiritualidade, que é esse éter que une todas as coisas na 5ª dimensão. Então eu achei sensacional e principalmente, assim, eles ficam por muito tempo lá sequestrados, né? E eles ficam esperando o 5º movimento. Então, cada membro ali que está preso, eles ficam, eles recebem 4, né, movimentos e eles sabem que precisam de um 5º para fazer alguma coisa que não necessariamente eles sabiam o que ia acontecer se eles fizessem. Demora muito, né, para eles entenderem para que servia, por que eles estavam recebendo aqueles movimentos da espiritualidade. E aí eles ficam um bom tempo esperando o 5º elemento. E eles esperavam que viesse de uma menina lá que já estava até há mais tempo do que a outra que recebe o 4º movimento, e ela nunca que recebia, e acaba vindo de uma outra pessoa que eles veem uma vez só, né? E aí, qual que é a característica dessa menina que deveria receber e não recebeu? Ela era uma pessoa, primeiro que ela vivia assim, que ela tinha muito arrependimento, em relação, né, à experiência quase morte dela. Ela perdeu uma pessoa querida nessa mesma experiência. E ela era uma pessoa que estava sempre assim, muito fechada e muito triste, né? Sempre numa vibração muito baixa. Ela era, digamos assim, mais cética, mais ferida. É como se ela colocasse uma certa resistência mental até a estar naquele grupo. Era como se ela não queria estar ali. Ela estava sempre de costas viradas para o que estava acontecendo. Ela era a que mais dormia. Então ela era extremamente deprimida, né? E essa mesma pessoa que não recebe que deveria fazer parte dessa turma, digamos assim, mas ela não recebe o 5º movimento, era como se, sabe, que nem a pessoa que vem com uma mediunidade e não quer se conectar, tem um dom, digamos assim, e nega. E é bem essa simbologia, assim, sabe? Como nós somos capazes realmente de bloquear o contato com a espiritualidade, mesmo quando nós temos capacidades diferenciadas, digamos assim, para isso. E foi bem isso que ela fez. E aí o que acontece? Quando eles aparecem numa outra situação, numa outra dimensão, ou pode ser considerado uma outra encarnação, digamos assim, como eu expliquei no primeiro vídeo, essa questão da temporalidade e tal nessa série, ela é uma pessoa que tem dificuldades de aprendizado e que não consegue falar, né? E a espiritualidade, quando a gente pergunta, quando muitas pessoas já perguntaram aos espíritos o que é a espiritualidade, como que a espiritualidade nos explica sobre as deficiências físicas, deficiências mentais, por que algumas pessoas nascem com essas deficiências? Porque elas não valorizaram o seu corpo físico, seus dons, enfim, numa outra vida. Elas não usaram. Então, por exemplo, pessoas que se matam por overdose, digamos assim, que usam muitas drogas ou que, enfim, não fazem uso do corpo e dos dons que foram dados numa encarnação, elas se propõem a voltar numa outra encarnação com limitações, que é para redimir, digamos assim, este karma adquirido. Então, por isso que
As pessoas que têm mediunidade, principalmente uma mediunidade expansiva ou ostensiva, e você sente que você tem um trabalho para fazer com isso, você sente que tem um motivo, e sempre tem, ninguém vem de graça, né? Com isso. Então, assim, só que quanto maior, digamos assim, a mediunidade, a gente fala que maior o débito, né? Ou maior a responsabilidade. Por quê? Você tem alguma coisa para fazer com isso. Se você negar isso a vida toda, o que vai acontecer? Além de você não conseguir desenvolver o seu propósito de vida, de alguma forma, como tudo na espiritualidade é muito justo, você colhe e você planta. Você assinou um contrato encarnatório, digamos assim, para vir com essa mediunidade, com esse dom, para desenvolver algo aqui. A mediunidade, ela é sempre uma ferramenta da espiritualidade. Então, ela é uma forma... Nós somos, por isso que eu sempre brinco, eu sou a Jaiminha, eu só venho entregar a mensagem. A gente vem como ferramenta, realmente, da espiritualidade, entende? Então, tem esse contrato diretamente lá. Se nós não valorizamos isso, independente de mediunidade ou não, você nasceu uma pessoa com um corpo saudável e você está destruindo esse corpo e antecipando o fim da sua encarnação, por motivos óbvios, né? Por falta de saúde, você está acabando com a sua saúde porque você não está valorizando este corpo, vão ter consequências na próxima encarnação, com certeza. E fica muito claro lá que essa simbologia, né, dos 5 movimentos que eles fazem, que eles vão de uma dimensão para outra, enfim, eles são um time, digamos assim, que tinham uma tarefa a cumprir. E é claro que eles não iam deixar de cumprir aquela tarefa por causa de um elemento daquele time. E daí vem a espiritualidade, que sempre tem aí uma forma de fazer com que as coisas aconteçam, vem por uma outra pessoa, né? Então, assim, eles acabam conseguindo o que eles tinham que fazer, usar nos momentos, quer dizer, nem sempre nos momentos certos, porque depois eles foram obrigados a usar por ameaça, né, aqueles movimentos para se transportar entre uma dimensão e outra, mas assim, eles conseguem receber isso de alguma forma, porque eles vieram nessa missão e era importante que isso se concretizasse, mesmo sem que ela não fizesse a parte dela. E quando eles estão lá numa outra encarnação, ela é a única pessoa que tem, digamos assim, deficiências em relação ao grupo, né? Então nenhum dos outros tem sequelas, só ela que não cumpriu com a parte dela na missão, digamos assim, né? Então, como eu estou falando da simbologia dos movimentos, né, que são os 5 elementos aí, e que eles juntos são capazes de manifestar qualquer tipo de magia, inclusive, né, lá esse transporte entre uma dimensão e outra, e nós temos todos esses elementos em nós, né? Então nós temos aí o coração, nós temos o elemento ar, que é a nossa mente, nós temos esse elemento fogo, que é a nossa vitalidade e também o nosso contato com a espiritualidade, né? Então, assim, o elemento terra, claro, nós estamos aqui na 3D, então, né, a água, que é o sentimento, e esse éter, que é o que nos conecta com tudo, com todos e com a 5ª dimensão. Então, assim, é muita informação, né, gente? Tem muitas simbologias, eu nem sei, assim, se eu falei todas, ou, claro, assim, né, nem daria, mas, assim, acho que essas foram as que mais chamaram atenção. Assim, se você descobriu ou observou mais algum outro elemento, alguma simbologia espiritual nessa série, coloca aqui nos comentários. Quem sabe, né, se eu não souber a resposta assim logo de cara, a gente pede uma ajuda lá para os universitários e eu espero que eu consiga ajudar e trazer a informação aqui para vocês, tá joia? Espero que vocês tenham gostado de mais esse comentário, digamos assim, esse aprofundamento nas simbologias espirituais da série, e deixa aqui suas sugestões, como sempre. Eu agradeço muito pelos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.